O grande desafio do cristão, da cristã, é assumir em si a ressurreição de Jesus com todas as consequências e compromissos que ela carrega. A ressurreição de Jesus foi um acontecimento surpreendente. Os discípulos de Jesus, como quase todos os judeus de sua época, esperavam, para o fim dos tempos, a ressurreição dos justos. Mas a ressurreição antecipada de uma pessoa antes de chegar o fim dos tempos não estava na expectativa dos discípulos. Nada na tradição religiosa deles os tinham preparado para essa novidade. A ressurreição de Jesus não foi uma experiência de retorno à vida como ela é. Mais do que isso, foi uma experiência que fez vislumbrar um outro modo de ser, a vida nova que dá seus sinais agora, mas que se realizará plenamente na instauração definitiva do reino de Deus. A ressurreição é um acontecimento escatológico, ou seja, como irrupção dos últimos tempos, nos quais Deus vem julgar o mundo, instaurar seu reino, manifestar sua glória, sinal de sua vinda iminente, sinal carregado de um apelo de Deus à conversão para se preparar para sua vinda, seu julgamento, seu reino. Paulo testemunhou isso de maneira exemplar. A compreensão de si como um homem novo, renovado pelo encontro com o ressuscitado, denota a percepção que a ressurreição de Jesus foi revelação do mistério de Deus para a renovação da vida. O encontro com o ressuscitado fez dele um homem novo. Aos Colossenses orienta: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Conforme testemunham os evangelhos, a ressurreição de Jesus não é um evento pontual, o retorno de uma pessoa à vida, mas um acontecimento que operou uma passagem, abriu as portas dessa vida para a vida definitiva proposta a toda a criação de Deus. Um jeito novo de Jesus estar entre os seus implicou o desvelamento de quem ele é e da verdade sobre sua missão no mundo. E também, como consequência dessa revelação, a possibilidade de uma vida nova para os seus seguidores. A ressurreição é algo que aconteceu a Jesus, mas que não se limitou a ele. Foi um evento dado à experiência dos discípulos e oferecido ao mundo para a salvação de toda a criação. O relato do sepulcro vazio de João vai indicar o processo pelo qual passam os discípulos até se darem conta da ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai ao túmulo, entende que roubaram o corpo do Senhor. Corre até os discípulos, está perplexa. Os primeiros sinais da ressurreição de Jesus são panos de linho que recobriam o corpo de Jesus, caídos por terra, e o sudário enrolado num lugar à parte. Discretos sinais de uma realidade absolutamente nova que deveria se descortinar para os discípulos na medida que fosse concedido a eles reler a Escritura, iluminados pela luz do Espírito. O mistério da Páscoa é maior que a nossa capacidade de compreensão. Nem as nossas categorias, nem a nossa imaginação pode abarcá-lo. Somente nos deixando animar pelo Espírito de Deus vivo, poderemos captar
o sentido profundo da ressurreição de Jesus. Em narrativas paralelas à de João sobre o túmulo vazio, nos sinóticos, uma mensagem importante é recebida pelas mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. Não se deve procurar a Jesus entre os mortos. Ele ressuscitou. Deve ser encontrado entre os vivos. E de contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vos precede na Galileia. Ali os vereis, diz o anjo a Maria Madalena e a outra Maria que foram ver o sepulcro no primeiro dia da semana. Para encontrar o ressuscitado, é preciso voltar à Galileia e seguir os seus passos, interpreta o teólogo Antônio Pagola. Viver curando os que sofrem, acolhendo os excluídos, perdoando os pecadores, defendendo as mulheres e abençoando as crianças. É preciso fazer refeições abertas a todos e entrar nas casas anunciando a paz. É preciso contar parábolas sobre a bondade de Deus e denunciar toda religião que vá contra a felicidade das pessoas. É preciso continuar anunciando que o reino está próximo. A ressurreição se experimenta na prática. Diante do ressuscitado, os seguidores de Jesus vão fazer a releitura da sua vida. A recordação de sua prática e de suas palavras lhes transmite alegria, paz e um grande ânimo que os impulsiona ao anúncio do Evangelho a todos os povos. Compreende que a sua missão é anunciar a boa nova da vitória da vida sobre a morte, que não se realiza a partir de uma intervenção divina estrondosa, mas a partir da fé no poder transformador do amor e do perdão atestada por Jesus. Jesus não se manifestou, conforme o discurso de Pedro em Cesareia, proferido aos amigos do centurião Cornélio, a todo o povo, mas a algumas testemunhas designadas de antemão por Deus. Isso indica, afirma o teólogo José Moan, que Jesus ressuscitado não busca uma revanche póstuma, nem retoma uma carreira pública, mas simplesmente se faz reconhecer por alguns daqueles que poderiam identificá-lo, porque já haviam crido obscuramente nele, crido que ele tinha as palavras de vida eterna. É a essa gente simples que acolheu o chamado de segui-lo, que comeu e bebeu com ele, que Deus confiou o anúncio da salvação. O grande desafio do cristão, da cristã, é, portanto, escutar esse anúncio e assumir em si a ressurreição de Jesus com todas as consequências e compromissos que ela carrega. Estar atenta à discreta caridade do Espírito do ressuscitado que entre nós, em nós e no mundo, vai conduzindo a criação toda para sua realização definitiva, o reino de Deus. Entre os seguidores de Jesus, alguns testemunhos de maneira especial a fé na sua ressurreição. Isso é o caso, isto é, a revelação de Deus no exercício do amor gratuito, desinteressado. Esse é o caso de Madre Teresa de Calcutá. É conhecido o trabalho dessa religiosa junto aos leprosos na Índia, país em que a doença era uma das mais propagadas. Os leprosos escondiam a doença pela marginalização que ela lhes impunha. Procuravam os leprosários já em estado crítico. Conta-se que certa vez um senhor, observando o cuidado que Madre Teresa dispensava a um leproso, diz a ela admirado: eu não tocaria em um leproso nem por 1000 libras esterlinas.
A resposta desconcertante dada por Madre Teresa a esse senhor está entre as suas frases mais conhecidas. Se for por 1000 libras esterlinas, nem eu tocaria em um leproso, mas eu faço de boa vontade e por amor. O seu testemunho de vida, a maneira como entende e vive a caridade, expressa a fé na salvação de Deus realizada em Jesus. A caridade, ela compara, é como uma chama viva. Quanto mais seco o combustível, mais viva é a chama. Da mesma maneira, quando se veem livres de todas as razões terrenas, nossos corações entregam-se ao serviço livre. O amor de Deus deve engendrar um serviço total. Quanto mais repugnante seja o trabalho, maior deve ser o amor que socorre o Senhor disfarçado com os farrapos do pobre. A fé no ressuscitado aprendemos com o testemunho bíblico dos discípulos de Jesus e também do de Teresa de Calcutá. Inspira compaixão e cuidado. Promove em nós o florescimento do amor ágape, amor com o qual Deus ama toda a criação, dado a conhecer por Jesus, o crucificado ressuscitado.